A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus, para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em 1 Crônicas, capítulo 19, verso 1 ao 5. Vamos orar ao Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, pensamentos, omissões. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal. Senhor, repreende toda a fúria do inimigo, todo engano, toda armadilha, toda cilada. Meu Pai, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Pai, guarda nossos filhos, guarda a entrada e a saída, guarda nossas vidas, Senhor. Guarda nosso cônjuge, guarda nossos bens em nome de Jesus. Que toda mentira de Satanás seja repreendida, quebrada e anulada. Tenha misericórdia que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz assim, 1 Crônicas, capítulo 19, fala a respeito dos mensageiros de Davi que foram humilhados, né, e insultados. Veja, depois dessas coisas aconteceu que morreu Nas, rei dos filhos de Amon, e reinou em seu lugar o seu filho. E disse Davi: farei misericórdia com Anum, filho de Nas, porque também seu pai usou de misericórdia comigo. Assim Davi enviou embaixadores que os consolaram da morte, que os consolassem da morte de seu pai. Mas vindo os servos de Davi na terra dos filhos de Amon, a Anum, para os consolarem, e os príncipes dos filhos de Amon disseram a Anum: ao teu parecer, Davi quer honrar o teu pai, e por isso te enviou consoladores. Não vem antes os seus servos a ti para esquadrinhar e inquirir e espiar a terra? Então, nós vemos aqui que Davi, ele queria usar de misericórdia com Anum, assim como o pai dele usou de misericórdia com Davi, né, o rei Nas. Mas os príncipes ali, vendo que Davi tinha enviado mensageiros, já começou ali a dizer, olha, ao seu parecer, parece que ele veio honrar teu pai. Mas na verdade eles vieram para espiar a sua terra, vieram espiar o que você tem. E veja verso 4, ó. Então Anum tomou os servos de Davi e raspou a barba e lhe cortou as vestes no meio, até as nádegas, e os despachou, que foi uma situação de humilhação. E foram-se, pois, e deram essa notícia a Davi, acerca daqueles homens, e lhe enviou mensageiro a recebê-los, porque estavam eles muito afrontados. E lhe disse o rei: ficai em Jericó, até que lhe cresça a barba, então voltai. Porque naquele tempo a barba era assim algo de muita importância, né? Ela representava a maturidade do homem, representava ali o homem já não sendo mais criança. E nós vemos que a intenção de Davi foi tão boa que ele mandou os mensageiros, mas ele não enviou eles cheios de soldados com armas, né? Enviou eles ali totalmente desprovido de segurança física, porque ele foi com a intenção de fazer o bem mesmo, de honrar, né, o rei Nas, né, depois da sua morte. Então nós vemos que nesse capítulo fala a respeito da guerra de Israel com os amonitas e barra os sírios, né? Porque os sírios ali entraram nessa guerra também, que não tinha nada a ver com eles. Então, provocada por um mal entendido, Davi enviou mensageiros a consolar o rei Anum dos amonitas, ali, né? O rei dos amonitas, filho de Nas, um rei que usou de misericórdia com Davi. Mas Anum, influenciado pelos conselheiros, interpreta este consolo como uma afronta e então humilha os servos de Davi. Davi então vai reagir, né, e prepara a guerra e coloca a confiança em Deus e que lhe concede a vitória. Então os assírios vão se submeter a Israel. Nós vemos aqui que a bondade mal interpretada, ela causa guerras, né? Podemos notar que Davi foi mal interpretado ao consolar Anum, filho de Nas, por ter gratidão, né, pelo que ele tinha feito com Davi. Então esses príncipes dos amonitas ali desconfiaram que os mensageiros de Davi eram espiões. O que nós notamos é que nós temos que tomar cuidado com quem nós vamos tomar conselhos, quem vai vir para falar conosco, quem está falando aos nossos ouvidos. O que você tem ouvido?
tem que tomar cuidado. As humilhações, né, também. Ali nós vemos que Anum, o rei Anum, filho de Naz, ele raspou a barba e cortou as vestes dos mensageiros de Davi, deixando eles de uma situação vergonhosa, mostrando as nádegas. Uma enorme afronta naquela época. Davi trata seus homens com dignidade, né, permitindo eles ficarem em Jericó até se recuperarem. E quantas das vezes é assim que Deus age comigo e com você, permitindo que nós venhamos ficar em Jericó. Fique em Jericó até que a sua vergonha passe. Fique em Jericó até que cresça a sua barba. Fique em Jericó para que essa vergonha seja ali, né? Que eu entre com a vitória, que eu entre com o propósito, que eu entre com a condição de você ser agora exaltado. Então, Davi, ele entrou com essa misericórdia na vida daqueles homens. Ele não quis expor aqueles homens. Ele não expôs aqueles homens, dizendo, olha, fique em Jericó. Vou permitir você ficar aí até que a sua vergonha passe, até que vocês recuperem as suas dignidades, até que vocês, né, consigam se recuperar, porque era um tempo. O que eles fizeram com aqueles homens era para expor a vergonha daqueles homens, dizendo, olha, vocês mandaram espião, mas nós estamos humilhando eles. E a barba não é uma coisa que cresce do dia para a noite. Quer dizer, a dignidade não é uma coisa que se recupera de um dia para o outro. Mas Deus estava no controle de todas as coisas. Deus não ia deixar aquela afronta à toa. Deus não ia deixar aquela afronta por estar. Porque tinha um rei olhando por eles. Davi estava olhando por aqueles homens, assim como nós temos um Deus olhando por nós. Assim como Deus, ele vai olhar na minha e na tua causa. Ele não vai deixar a afronta ficar como está. Ele vai dizer talvez assim, fique um pouco, eu vou permitir você estar em Jericó, né? Até essa vergonha passar. Mas essa afronta não vai ficar desse jeito. Entrega nas minhas mãos. Então nós vemos que a guerra ali começou por um mal entendido. Foi um mal entendido, né? Enquanto Davi estava com o coração disposto a ajudar, a fazer algo, né, ali para honrar o rei Naz, que um dia teve de misericórdia de Davi, ele foi mal interpretado. Quantas das vezes nós somos mal interpretados quando nós estamos indo levar uma mensagem de consolo, de ajuda, né? Sendo ali, aqueles homens mensageiros estavam sendo o porta-voz de Davi. E quantas das vezes nós somos afrontados porque somos o porta-voz de Deus, né? Nós estamos levando o evangelho de Jesus, ou nós estamos fazendo algo de bom, carregamos algo de especial. Talvez você fale, mas eu não sirvo Deus. Mas você carrega uma promessa mesmo sem saber, e as afrontas vão vir. Então você tem que escolher um lado, você tem que escolher estar com Deus. Talvez você não entende por que de tanta dificuldade na tua vida. É porque tem uma promessa tão poderosa e grande da parte de Deus que você precisa estar escondida nele. Você precisa estar guardado nele. Né? E ali aquela afronta sobre a vida daqueles homens, porque estavam sendo os mensageiros, né, ali para honrar um rei que tinha falecido. Talvez você esteja sendo afrontado por estar levando uma mensagem de paz, por estar mostrando algo que é bom. Mas maior é Deus na tua vida do que o inimigo que tem se levantado contra você. Eu não sei o que você tem passado, mas Deus conhece. Deus sabe, e Ele diz que toda afronta, toda dificuldade, todo levante de Satanás na tua vida é devido à promessa de Deus que está reservada para você, que é algo poderoso, é grande. E o inimigo, ele não vai ficar parado, ele vai tentar te paralisar, mas maior é Deus. Então, ali, Davi disse, fique em Jericó até se recuperar. É o que Deus faz, ele nos coloca em Jericó, para que nós possamos ali, né, nos recuperarmos. Então, nós vemos que a guerra, ela surgiu por causa de uma má interpretação, por causa de pessoas que tinham os olhos maus. Pessoas que via maldade em tudo, pessoas que tinham um coração maldoso, né? E então envenenaram ali o rei Anum. E nós vemos que, percebendo ali, né, os amonitas, eles fizeram guerra com o povo de Deus. Os amonitas foram para a guerra, mas Deus tinha dado uma estratégia tão grande
para ali o povo de Deus, né? Que os servos do Senhor, que não tinha como, né? Eles vencerem. Então nós vemos que os amonitas, percebendo o erro que eles cometeram, porque eles eram os mercenários, né? Veja o que dinheiro faz. A guerra nem era com este povo, mas devido ali o rei dos amonitas chegarem aos povos sírios e falar assim, olha, nós te damos dinheiro, vamos guerrear contra o povo de Israel, eles aceitaram entrar numa guerra que não tinha causa, não tinha uma causa diplomática, não tinha nada. Não era com eles, mas eles resolveram entrar numa guerra. Sabe o que Deus está dizendo? Que vai ter coisas que talvez pessoas vão até querer pagar. Fazer uma obra de bruxaria, uma emboscada, para tentar te diminuir, para tentar, né, pagar até mesmo financeiramente ali, né, para te destruir. Pode acontecer. Tem coisas que a gente nem imagina o que o inimigo trama. Ele oferece aquilo que parece ser bom, mas ele não tem como prevalecer contra aqueles que Deus já escolheu, que Deus tem uma promessa. Então, veja o que dinheiro faz, né? Esse povo nem era chamado para guerrear, mas devido à investida do dinheiro, eles foram. Né? Eles resolveram entrar na guerra contra Israel. Nós temos que tomar cuidado com esse Deus Amon, né? Mamon, o Deus do dinheiro, Deus Mamon. Né? Em contrapartida, Joabe, o comandante de Davi, comandante do povo de Israel, do exército, ele adota uma estratégia de batalha muito ousada, aonde ele dividiu o exército. Ele não deixou o exército ali todo unido, mas ele dividiu em dois campos de batalha, porque estava lá em dois povos, né? Os amonitas e os sírios contra Israel. E eles tiveram que dividir o seu exército. Então, uma estratégia muito ousada, que aos olhos de muito era decretada a falência, porque tinha enfraquecido as frentes de batalha, né? Então ele dividiu o exército confiando em Deus e não na força humana. O que Deus pede para você hoje? Talvez você não consiga resolver essa situação por você mesmo. Talvez você não vai conseguir resolver na força do teu braço. Mas peça misericórdia para Deus. Pede para Deus entrar na tua causa. Pede para Deus entrar com a misericórdia e te dar uma chance. Para Deus te dar a vitória. Pede para Deus entrar na tua causa e derramar do perdão, da cura, da libertação. Pede para Deus te fazer um vaso novo. Pede para Deus te mostrar qual é a verdade. Pede para Deus te dar a vitória sobre o inimigo. Porque o inimigo, ele nos vem com coisas pequenas, porque maior que ele possa mostrar castelos, riqueza, ouro, fama, é nada diante do que Deus tem para nos dar. Tudo que ele nos oferece, Deus já nos deu. Porque ele é um fracassado, mas ele quer nos envergonhar. O inimigo nos dá com uma mão e nos tira com duas. Ele nos acaricia hoje e amanhã ele vai nos espizinhar. Ele vai nos humilhar, vai nos jogar na sarjeta. Mas Deus não. Deus é aquele que vai lá e nos pega na sarjeta. Nos dá um banho de misericórdia e nos faz assentar em meio aos príncipes. Deus é totalmente diferente do inimigo da minha e da tua alma. Então toma cuidado com quem você tem tomado conselho. Toma cuidado com aquilo de mal que tem querido crescer dentro de você. Porque Deus te fez para carregar um propósito, uma coisa grande e poderosa. E toma cuidado com os conselhos do inimigo. Cuidado. E não entre em guerras por causa de dinheiro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E que nós aprendemos que pode o inimigo investir, pagar pessoas, pode ele tramar na madrugada, fazer o que for. Maior é Deus com aqueles que nele confiam. Você não precisa fazer nada grandioso. Somente confiar em Deus, porque a vitória está garantida no nome de Jesus. Talvez olhem para você e falam, como que está de pé? Já paguei, já ofertei na madrugada, já fiz, né? E refiz. Tenho feito tanta coisa para derrubar e não tenho conseguido. Porque você está revestido com o sangue do Cordeiro.
porque você tem uma promessa, porque você tem um Deus que te guarda e ele não dorme, ele tá de olhos em você a todo o tempo. Enquanto você dorme, ele cuida dos seus, cuida de você. Então nós vemos que a vitória de Israel, agora do verso 16 ao 19, você continuando lendo, você vai ver que os assírios, eles se reagrupam, né? E são derrotados por Davi. E são obrigados a se submeterem a Israel. Aqueles que foram pagos para destruir o povo de Deus, agora foram obrigados a se submeter a esse Deus. São obrigados a reconhecer a grandeza desse Deus. São obrigados a reconhecer que aquele povo carregava algo especial. Pode o inimigo tramar, porque diz que contra Jacó não há encantamento. Pode o inimigo fazer, mas eles vão ter que reconhecer o Deus na tua vida. Eles vão ter que reconhecer que mesmo eles sendo pagos, não tem como te amaldiçoar. Que mesmo eles tramando, traçando os pauzinhos, indo na madrugada, fazendo obra de bruxaria, feitiçaria, não tem como ir contra o povo de Deus. Então, esse povo que foi para tramar contra o povo de Israel, agora teve que quebrar aliança com aqueles que chamaram ele para guerra, que pagou eles para ir guerrear. Eles tiveram, olha, vamos parar por aqui, não tem como ir contra esse povo, a aliança entre nós está quebrada, eu entrei numa guerra, entrei para perder. E é assim que vai acontecer. Talvez possam estar se unindo para ir contra a tua vida, para ver a tua derrota, para ver a tua vergonha, mas vão ter que parar e reconhecer. Não, nós estamos mexendo com a pessoa errada, nós estamos colocando a mão no vespeiro, porque quem é na vida dele e dela é Deus. Nós não podemos ir contra esse povo, a maldição está vindo contra nós, porque esse povo já é abençoado. Nós não podemos, porque tudo que nós estamos lançando está voltando. É assim aqueles que servem a Deus, é guardado, que por um caminho mal vem, por 7 ele tem que voltar. Aleluia! Louvado é o nome do nosso Deus. Então, quando você tem uma desconfiança, tem uma consequência. Se essa desconfiança não é legitimada, se ela não é vinda de Deus, se ela não é mostrada por Deus. Aleluia! A falta de sabedoria, a sabedoria de Deus, eu digo, e a má interpretação de algo pode trazer guerras desnecessárias. Será que você não tem entrado em guerras desnecessárias? Porque Deus enviou mensageiros até você para te dar vitória, para te mandar consolo, para te mostrar uma porta aberta, para te mostrar o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. E você tem agido de maneira repreensiva, querendo guerrear, buscando meios para derrotar esses mensageiros, envergonhar, deixá-los humilhados. Mas enquanto eles humilhavam aqueles homens que levavam ali o consolo, Deus levantou um povo, Israel, um exército, e Deus foi com eles. Mesmo o inimigo ali pagando exércitos para ir contra essa nação, não conseguiram derrotar o povo de Deus. A confiança em Deus, ela traz vitória, mesmo que o inimigo esteja te cercando. Mesmo que eles sejam de milhares, mesmo que sejam superiores a você, a vitória é para os que dependem inteiramente em Deus. Não sei como você se encontra, mas peça a Deus, e Ele te dá livramento, e Ele te coloca no caminho, Ele te dá sabedoria, Ele te restaura, Ele te transforma. O homem muitas das vezes não pode fazer por mim e por você. Eu não posso resolver os teus problemas, eu não posso resolver a sua vida. E quantas pessoas às vezes pensam assim que o outro é obrigada a suprir ele financeiramente? Não, né? Quando a nossa fonte é Deus, o nosso caminho é Deus. O que Deus está dizendo? Que nós temos que buscar em Deus a nossa confiança. A nossa prosperidade, a nossa bênção vem de Deus e não de pessoas. Pessoas são usadas por Deus para nos abençoar. Situações são usadas por Deus para nos pôr no propósito. Mas é Deus quem nos dá a vitória. É Deus quem realiza todas as coisas através de pessoas
na nossa vida, na minha e na tua vida. Eu não tenho para te dar, mas eu tenho para te oferecer o caminho, a verdade e a vida, que é o Evangelho de Jesus Cristo, aquele que cura, transforma e liberta e te mostra o caminho da verdade, que te dá todas as bênçãos, né, que ele conquistou naquela cruz, que nos resgatou de um lamaçal de pecado. Então, Davi, em meio a toda afronta, toda desconfiança, ele permaneceu confiante em Deus. Ele teve uma ação positiva, né? Ele agiu com bondade, ele teve uma postura firme e justa, né? E ele prevaleceu contra aquele povo, porque ele prevaleceu porque ele continuou confiante em Deus, porque ele não foi com a intenção de fazer maldade. Ele foi com a intenção de ser consolo, de ser ali uma mão estendida, porque Deus, ele conhece o coração. Ele conhecia o coração de Davi. Já o homem olhou só por fora. O homem, ele olhou, imaginou, desconfiou e vou agir do meu jeito. Ele não foi a Deus perguntar. Então a desconfiança, ela, baseada em nada, no que você acha, no que você vê, ela pode te trazer guerras desnecessárias. Aquele povo sofreu derrotas desnecessárias. Então, eu não sei quem tem te injustiçado, eu não sei o que tem acontecido na tua vida, mas prevaleça em Deus, busca no Senhor, peça revestimento do alto céu, e é o próprio Deus que vai entrar nessa guerra e vai te dar a vitória. Então, Davi, ele prevaleceu ali contra toda aquela difamação contra ele. Ele tinha ido com o coração voltado a ser mão estendida, mas aquele povo, os amonitas, porque tinham o coração endurecido, porque tinha maldade enraizada no coração deles, eles interpretaram de forma errada e ainda foram pagar outros povos para ir contra Israel. Então, que Deus nos alerta hoje, que pode até tramarem, pagarem, armarem cilada, não vão prevalecer. Contra Jacó não vale encantamento. Aquele que Deus abençoou não tem como ser amaldiçoado. Olha, que nós temos que tomar cuidado e pedir discernimento para Deus. Nós temos que olhar com os olhos de bondade, né? Buscar no Senhor para interpretar situações, buscar em Deus e não no conselho dos homens. Aleluia, porque o inimigo ele vai usar de situações para formar uma guerra, para né, trazer vergonha. Veja aquela falta de sabedoria daquele rei, causou vergonha para que ele inocente. Ele começou a tramar contra a vida daquele que estava oferecendo o que tinha de mais valioso para eles, que era um consolo verdadeiro. Eles negaram. Ao negar Davi, eles estavam negando o Deus de Davi. Eles estavam mexendo com o próprio Deus. Porque Deus conhecia o coração de Davi. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14 ao 16, diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Talvez tem pessoas que estão olhando para você por algum motivo e você tem sido uma ponte, tem sido um mensageiro de Deus e não estão discernindo. Porque para eles é loucura as coisas de Deus, porque eles não têm discernimento das coisas espirituais. Mas o que é espiritual, continuando na palavra, mas o que é espiritual discerne bem tudo. Em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14 ao 16. Então, quem é espiritual, ele vai discernir bem tudo. Então, aquele rei ali, o amonita, ele não tinha como discernir, porque ele não era espiritual. Ele não servia Deus de Israel. E, olha, então, ó, mas o que é espiritual discerne bem tudo. Ele discerne bem todas as coisas. E de ninguém é discernido. Então, quem é espiritual, ele consegue discernir as situações, mas de ninguém ele é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós
temos a mente de Cristo. Então, quem conheceu Deus? Né? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Então, somente uma pessoa que está em Deus, ela consegue discernir as coisas de Deus. Então, aquele povo não tinha Deus, o Deus único, o grande eu sou, como seu Deus. E eles não conseguiam discernir o tempo e as situações. Eles estavam a todo momento na defensiva. E muitas das vezes eles estavam brigando contra a bênção que estava chegando. Estavam guerreando contra aquele que era mensageiro de Deus na vida deles. Então, olha o perigo da pessoa que não tem Deus como seu direcionamento. Que não tem Deus ali para te dar discernimento espiritual. Está todo o tempo em guerra. Está em todo o tempo procurando guerrear, né? E então ele não consegue, mas aquele que tem a mente de Cristo é quem aceitou Jesus como Senhor Salvador. E o Espírito Santo de Deus, ele nos testifica, ele fala no nosso espírito, ele não nos deixa enganado. Devemos tomar cuidado. Agora aqui, né? Nós tomamos uma conclusão. Nós temos que tomar cuidado em quem nós temos buscado conselho. Quem tem vindo nos aconselhar? Pois a falta de sabedoria pode nos pôr em guerras desnecessárias. Então, cuidado com as falácias, com as más interpretações, com os achismos. Cuidado com aquele que tem vindo colocar você contra alguém. Cuidado com aquele que tem se levantado colocado no teu coração para você se levantar contra um servo e uma serva do Senhor. Cuidado com as guerras que você tem entrado. Cuidado. Permaneça em Deus, mesmo quando você for mal interpretado. Permaneça em Deus, pois é Deus que vai te testificar, pois é Deus que vai te dar a vitória. Permaneça em Deus, permaneça no Senhor, porque a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu não sei qual é a tua situação, mas permaneça no Senhor. Busca misericórdia no Senhor. Busca ajuda em Deus de Israel. Veja, levantou-se um povo e ainda pagou outro povo que não tinha nada a ver com isso, para ir contra o povo de Deus. Podem pagar, podem investir, mas vão ter que... Vai ter uma quebra de aliança entre esse povo que se uniu contra a tua vida. A maldade que tem tramado contra você vai ir contra eles mesmos. Vão ter que se submeter ao poder do teu Deus. Não sobre nós, não. Quem somos nós para alguém se submeter a nós? Nós somos carne e osso. Mas vão ter que se submeter ao poder do nosso Deus. Vão ter que se submeter à grandeza do nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus. Então permaneça em Deus, mesmo quando você for mal interpretado, quando você for ali injustiçado. Permaneça em Deus. E lembre-se que a arrogância do inimigo não vai prevalecer. Não vai prevalecer. Tem pessoas, pode até dizer que serve o mesmo Deus, mas ela põe algo a mais. E Deus, ele nos quer por inteiro. E sabe o que garantiu a vitória para Davi? Davi, ele não dividia a adoração dele com ninguém, era só para Deus. Ele só buscava em Deus. Que seja como Davi, entregue a tua vida inteiramente a Deus. Talvez você olhe para os lados e está pensando como aquele dali consegue a vitória. Talvez olharam para Davi, nossa, levantou 2 nações contra Israel, como que conseguiram a vitória? Porque a adoração daquele povo estava somente no único Deus. Eles não dividiam a adoração deles com mais ninguém. Eles não dividiram a adoração deles com mais ninguém. Aleluia, louvado é o nome do nosso Deus. Então, permaneça fiel ao Senhor. Não se preocupe por ser mal interpretado pelas injustiças que tem vindo contra a tua vida. Porque o chamado é grande. Porque se a afronta está grande, é porque a vitória é grande. Permaneça no Deus poderoso e santo. É necessário
uma renovação na mente. É necessário entregar a tua vida a Jesus verdadeiramente e abrir mão de todo engano, de toda idolatria, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. É necessário, né, se lançar na palavra de Deus. Tem pessoas que dizem que ama Deus, mas ele não se mergulha na palavra do Senhor. Sendo que a palavra é o próprio Cristo, porque Jesus é o verbo, é a palavra. Jesus é o verbo que se fez carne. Ele está desde o princípio. E como nós não vamos querer ter intimidade com aquele que se doou por nós naquela cruz? Então, quando nós investimos tempo para conhecer de Deus na palavra, Deus, ele esclarece para nós o que é verdade e o que é mentira. E ele nos mantém de pé. Ele é o Deus poderoso e santo. Ele é a rocha viva. Ele é o pão da vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Que o Senhor possa ter falado no teu coração. Que Ele possa te ajudar. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às más interpretações, mesmo quando a afronta chegar, Ele te sustenta, Ele te guarda, Ele te livra de todo o mal, em nome de Jesus. Mas lembre-se, se agarre a esse Deus, sirva a Ele de todo o teu coração. E não importa, pode haver investimento, até financeiro, contra a tua vida, mas não vai prevalecer. Eles vão ter que se submeter ao Deus que você serve. A aliança entre o inimigo vai ser quebrada e eles vão ter que reconhecer o teu Deus em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.